Fala, meu povo, assista esse vídeo que eu vou colocar logo a seguir, sobre uma ocorrência de policial de folga, se eu não me engano, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou comentar logo depois do vídeo. Eu esclareço que eu não comentei antes sobre essa ocorrência porque eu estava com muito serviço essa semana, tá? Já tinham muitas pessoas me enviaram o vídeo, eu gosto muito quando vocês enviam um vídeo, mas eu não comentei porque realmente muito serviço, eu não ganho dinheiro pelos vídeos, eu ganho dinheiro trabalhando. E realmente a gente só consegue parar para comentar, analisar tecnicamente quando a gente tem um tempinho disponível. Então, agora eu tento me redimir com vocês e faço um comentário. Assiste aí. Levanta a camiseta aí, cara. Vai na tua parede, anda. Tua parede, cara. Bora, rapaz. Bora, menino, pra tua parede lá. Vai, cadê a habilitação? Cadê o documento? Vai. Ponto importantíssimo que a gente já discutiu aqui no canal outras vezes. É possível legítima defesa do patrimônio? Não tenham dúvida que sim. Isso é uníssono na doutrina e na jurisprudência. É possível a legítima defesa do patrimônio. Agir em legítima defesa, né, o conceito não muda quando é a legítima defesa do patrimônio. É você repelir injusta agressão, atual ou iminente, utilizando moderadamente os meios necessários. Então vamos dissecar essa ocorrência um pouquinho, utilizando-se apenas das informações que eu tenho, tá? Parece que é um policial militar de folga que acabou tendo um acidente de trânsito com esse indivíduo na motocicleta e acabou lesionando, danificando o carro do policial, e o policial desceu do carro, né, deu uma discussão, e o policial passou a tentar abordar o indivíduo ou impedir que ele fugisse. Parece que foi apenas isso. Se há mais informações, isso vai ser apurado e tudo mais. Aqui nós estamos fazendo um estudo de caso para dar um embasamento técnico para policiais militares que estão com dúvida de se isso configuraria ou não uma legítima defesa. E a resposta não é tão simples quanto sim ou não. Observe. Primeiramente, eu acho muito importante vocês terem consciência, policiais militares do meu Brasil varonil. Policial militar de folga, quando se envolve em ocorrência, ele é parte da ocorrência. Ele não é policial militar. Entende mais ou menos? Óbvio, ele continua sendo policial militar. Mas entenda o que eu quero dizer. Naquele momento, naquela ocorrência, você não é policial militar. Você é parte da ocorrência. Tanto é verdade o que eu estou falando, que se o ladrão vem roubar você e você arrebenta ele no tiro e ele morre, você vai simplesmente responder um inquérito policial comum. Não precisa nem abrir um inquérito policial militar. Você agiu em legítima defesa. Não é crime militar. Você vai responder pelo artigo 121 do Código Penal Comum, não do 205 do Código Penal Militar. Agora, se o policial militar ele vê outra pessoa roubando e ele vai lá intervir e arrebenta o cara no tiro, é um crime militar. Ele vai responder pelo 205 do Código Penal Militar. Mesmo que alguns juízes fazem essa condena pelo 121 e tudo mais, teoricamente, explicitamente na técnica, é um crime militar nessa situação. Então, se quando ele age em legítima defesa não é um crime militar, quer dizer que ele não está agindo em razão da função, ele está se defendendo. Então, ele não é policial militar para fins penais militares. Se ele é parte da ocorrência, por que você acha que ele teria o direito, o dever legal de falar põe a mão na cabeça? O tempo todo ele tá, põe a mão na cabeça, encosta a mão aí na parede, levanta, mostra a cintura, mostra a camiseta, levanta. Se ele é parte da ocorrência, ele não é parte legítima para determinar que o indivíduo faça isso. Ele não tem a competência de fazer aquilo naquele momento, exceto em legítima defesa. Se o cara vier para cima dele, ele pode sacar arma e tudo mais, em legítima defesa dele. E por que isso é importante? Que se ele não é policial militar naquele momento, a ordem dele não é legal. Ele não pode falar para alguém, põe a mão na cabeça, põe na parede, levanta a camiseta, não sei o que, não vai embora, fica aqui, você fica aqui, não vai fugir não. Ele não tem essa competência de fazer. Ele não tem isso, ele não pode fazer isso. E o indivíduo, ele não é obrigado a cumprir. E lembramos que aqui é Brasil, tá, povo? Tem muita gente falando assim, o indivíduo ele ia fugir. Primeiro que não ficou nenhum
em nenhum momento ficou demonstrado que ele ia fugir. A gente vê simplesmente ele levantando a moto e o policial jogando a moto dele no chão, dando chute na moto dele, empurrando ele, é uma agressão, empurrão é uma agressão, e o indivíduo querendo cair fora. Aqui é Brasil, povo. Se coloca no lugar do indivíduo também, que eu não sei quem é, não sei se é boa pessoa ou não, mas imagina, você acaba colidindo o seu veículo com outra pessoa, ela desce armada, começa a mandar você colocar a mão na cabeça e tudo mais, falando que é polícia. Povo, aqui é Brasil, nem sempre quem fala que é policial é policial. Ah, mas o cara queria fugir, ele queria fugir. Fugir do local do acidente é crime de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Concordo, fugir é crime, fugir do local de acidente é crime. Quando você tem o dolo de se evadir, de se eximir das consequências do acidente. Se o indivíduo ele começa também a alegar que na verdade ele queria sair de um cara armado, o policial pode ter problema, porque ele não queria fugir do local do acidente, ele queria simplesmente também se defender. O cara desceu armado por nada. Nitidamente ali não houve feridos naquele local. O policial inclusive está agressivo também com o indivíduo, que também passa a ser agressivo, evidentemente. Mas não há feridos. O cara desce armado. Por que razão? Ah, porque ele ia fugir. O meu conselho ao policial militar que está nessa situação, como ele é parte da ocorrência e não policial militar, ele não tentar impedir ninguém de fugir. Ele filmar, tirar foto da placa, da localização, ver se tem câmera, pegar testemunhas na rua e tudo mais. Não impeça ninguém de fugir. Muito menos simplesmente de levantar a moto. Você não sabia exatamente se ele estava levantando a moto ou não, para fugir ou simplesmente para colocar a moto no pezinho e tudo mais. Se chegar uma viatura para apoiar, aí sim, a viatura tem total competência para falar, não, você não está liberado. A gente precisa pegar os dados de todo mundo. E aí, nessa discussão toda, né, sou brabão, sou polícia, o policial, sim, meu povo, o policial, ele acaba por lesionar, por danificar o patrimônio do indivíduo. Quando o indivíduo tenta colocar a moto para cima, o policial puxa, mete o pé, sobe em cima, o policial está danificando a moto do indivíduo. O indivíduo indo para cima dele com o capacete, sim, o indivíduo poderia estar agindo em legítima defesa, o que faria com que o policial, naquele momento, se disparasse e não seria um disparo legítimo, porque o indivíduo estaria agindo em legítima defesa do patrimônio dele. Impedir que o cara vá fugir, sem saber, sem ter a certeza, sem ser o policial naquela ocorrência, não necessariamente justificaria danificar a moto do cara. E quem tem moto sabe que essas pesadas, jogar no chão, danifica. Aí o indivíduo, enraivecido por ver sua moto sendo danificada tantas e tantas vezes que o policial meteu o pé nela, pega o capacete e mete o capacete no veículo do policial. Essa situação poderia ser evitada, como eu já falei para vocês, se o policial tivesse consciência dessa legislação, de como funciona o nosso ordenamento jurídico. Mas enfim, a questão principal ao dar uma capacetada no vidro do carro do policial, o policial efetuou um disparo. E aí a gente começa a analisar. Será que esse disparo foi em legítima defesa? Eu vou falar minha opinião logo no final do vídeo. Se a legítima defesa é você utilizar moderadamente os meios necessários para repelir uma injusta agressão atual e iminente, primeiro a gente faz a análise. Um disparo na perna é o meio necessário para repelir aquela injusta agressão ao patrimônio? É moderado o vidro do carro, né, com a capacitada, com um disparo? Ah, mas pode ser que seja só simplesmente os meios que o policial tinha no momento. Você quer o quê? Que ele saia na mão com o indivíduo? Tá bom, mas repara que o vídeo da discussão dura mais de 3 minutos. E a todo momento o indivíduo quer vamos dizer que ele quer se evadir. Ele quer se evadir. Ele não está agredindo o policial. Quem está segurando ele a todo tempo é o policial. Ah, mas doutor, mas aí nesse momento ele pega e parte para cima do veículo. É o meio que o policial tinha. É aí que vai ser questionado. Se durante 3 minutos o policial todo o tempo agride, empurra, porque a agressão também é um empurrão, empurra, chuta a moto, puxa do outro lado e não usa arma, por que quando o policial vê que ele vai agredir o carro dele, ele efetua um disparo? Contra ele não efetuou o disparo, mas contra o carro ele efetuou o disparo. Você acha proporcional um disparo nesta situação para uma capacetada no vidro do carro? Ah, doutor, se fosse seu carro eu queria ver. Concordo. No calor do momento a gente pode entender que o cara é forgado e tudo mais. Mas quando a gente para analisar tecnicamente, eu já passo a discordar um pouco de você. E tem uma outra análise. Lembre-se que é você fazer isso contra uma injusta agressão. Ah, doutor, mas agredir o veículo do carro é uma injusta agressão ao patrimônio. Também concordo. Só que, apesar de não ter no dano essa atenuante específica de, por exemplo, injusta provocação da vítima,
ela pode sim ser considerada. Porque a todo momento o policial está dando uma ordem que, ao meu ver, não é ilegal, não é legal. Ele não tem a competência para dar aquelas ordens de abordagem naquela situação, se for um acidente de trânsito mesmo entre as partes. O policial está danificando a moto do indivíduo e o indivíduo, no calor do momento, acabou tentando agir dessa forma. É uma forma de vingança, tipo assim, o policial danificou minha moto, eu vou lá e vou danificar seu carro. Isso não é uma legítima defesa do cara, mas as circunstâncias podem ser consideradas como atenuantes. E aí eu faço uma pergunta chave para você, meu querido amigo policial militar. Você acha que o policial tentou matar ou lesionar o indivíduo? O que você acha? Parece uma pergunta idiota, né? Com certeza você deve ter falado, é óbvio que ele tentou lesionar, ele atirou na perna, tentou matar. Se quisesse matar, tirava na cabeça. Concordo com você, meu caro Watson. E isso é muito importante, mas nem sempre o Ministério Público vai pensar dessa forma. Se for considerado pela autoridade policial civil, tá? Policial civil. Lembrando, ele está agindo em legítima defesa do patrimônio, é legítima defesa, então ele não está agindo como policial militar. Se a autoridade policial entender que foi uma lesão corporal e o Ministério Público assim endossar, o policial vai responder perante a justiça comum o crime de lesão corporal, que pode ser grave, pode ser leve, tudo mais. Deve ser grave, tá? Um tiro geralmente é grave. Um juiz togado, um juiz paisano togado, vai julgar toda essa, se é injusta agressão, se é uma legítima defesa, se não é e tudo mais, e vai colocar uma pena da análise das provas do que foram feitas. Pode ser que seja uma legítima defesa no entender daquele juiz com as provas que forem apresentadas. Pode ser que não seja, mas o crime seria lesão corporal. Agora, o que acontece muito mesmo, é o Ministério Público entender que quem atira em alguma pessoa acaba correndo o risco de matá-la e acaba fazendo uma denúncia por tentativa de homicídio na modalidade dolo eventual. E isso muda 100%, porque ao invés de ser julgado por um juiz togado, um juiz único por lesão corporal, ele vai acabar sendo julgado por 7 jurados perante o tribunal do júri. E aí que a sorte está lançada mesmo, vai depender muito de quem é aquele jurado e como ele vai entender, interpretar aquela situação que ocorreu com todas as provas que serão apresentadas nos autos. Mas a questão esse problema todo esse zulu todo, poderia ter simplesmente sido evitado se o policial tivesse calma. E se ele tivesse seguro, por exemplo. Que seguro? Você não tá nem aí, o cara fugiu, arrebentou seu carro, você tem seguro? A responsabilidade é do seguro. Mas a maioria dos policiais militares não tem seguro, porque ele acha que com ele nada vai acontecer. E o que aí acontece? Ele tende a agir emocionalmente, tentando segurar o indivíduo na ocorrência, porque ele quer que aqueles danos sejam ressarcidos. E mal sabe ele que, por mais que ele tente segurar o indivíduo, muitas vezes é um pé rapado que não tem dinheiro nenhum. E mesmo que seja condenado pelo dano por se evadir do local do acidente, ele não vai ter um puta de um tusto no bolso para pagar o retrovisor do policial militar. Aí, ou seja, alguém fica preso nesse país por dano, por se evadir do local do acidente? Lógico que não, a não ser que a pessoa morreu num acidente. Senão, não fica. O policial faz todo esse escarcéu, muitas vezes por um cara que já tem passagem, o cara não vai pagar nada, o cara não vai ficar preso, vai ter medidas aí de transação penal do juizado especial criminal e o policial vai ficar com prejuízo do mesmo jeito. Valeu a pena esse zulu todo? E vamos supor que o acidente acabou arrebentando a porta do policial. A gente nem viu. Parece que não, tá? Não tinha ninguém ferido ali, nem nada. Mas vamos supor que arrebentou. Eu não vi direito qual que é o carro do policial, mas vamos supor que para desamassar a porta ali vai ser uns 3, 4 mil se o policial não leva no QSA. 3, 4 mil reais para uma defesa criminal ou, muito provavelmente, uma defesa perante o tribunal do júri. Povo, põe na balança. Valeu a pena esse zulu todo? Não é mais fácil deixar o gordinho fugir? O policial militar que é reativo, que reage a todos os impulsos que ocorrem com ele no dia a dia, sem real consciência, sem real avaliação do que aconteceu, ele é o maior inimigo dele mesmo. Porque o policial militar ligeiro que desce, o cara já chega xingando, o policial militar ele já chega: ô meu irmão, você tá bem, cara? Ô, cara... Ô, Deus te abençoe, cara, graças a Deus você tá bem, tudo bem? Não, deixa eu ver aqui, já tá tirando foto da placa, já tá vendo, o cara já, ele já vem totalmente furioso com o policial, pode ser, e isso você já desarma o cara. Puta, ô, Deus te abençoe, meu velho, você tá bem, o importante é que você tá bem, irmão. Sei lá, não precisa falar isso, mas é só um exemplo. Muitas vezes você tem como agir muito melhor para você, para sua família, se você parar para refletir a melhor ação, em vez de
agir como o brabão, bilãozão que quer resolver tudo com a arma na mão.